tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Tudo bom com vocês? 21 horas em Portugal e eu queria conversar com vocês sobre essa situação do efeito, negativo que está dando aqui na Europa com essa situação do presidente Bolsonaro. Bom, um vídeo rápido, eu não vou ficar enrolando muito para falar para vocês essa situação, o que eu penso, o que eu acho. Infelizmente, gente, muito brasileiro tem a oportunidade, igual esse brasileiro no vídeo anterior, de poder falar com o presidente de Portugal, mostrar, falar alguma coisa e acaba falando o que não deve. Eu não estou em São Paulo, mas eu tenho família em São Paulo e eu falo pra vocês que a situação não tá fácil, muita gente não tá acreditando, muita gente não tá respeitando a quarentena em São Paulo e sempre dizem que é culpa do governo, que é culpa do Dória, isso e aquilo. Bom, eu não sei. O que eu sei é que tem muita gente morrendo lá e isso de fato tá acontecendo. Simplesmente dizer que isso é culpa do governador, como se também o presidente não tivesse culpa de nada, eu não posso dizer que isso seja verdade. Independentemente disso, o que eu posso falar pra vocês é que aqui na Europa tá sendo devastador essa situação para os brasileiros, porque tudo agora que acontece, que se trata de Brasil, seja português, seja qualquer nacionalidade fora do Brasil, eles jogam na cara que, como se o brasileiro fosse bolsominion, como se todo brasileiro fosse a favor do presidente Bolsonaro. O que eu quero deixar claro pra vocês é que quando, na época que eu falei do presidente Bolsonaro, que foi uma situação onde ele estava se elegendo como presidente, eu acho que todo brasileiro teve a esperança de que as coisas pudessem melhorar no Brasil, as coisas pudessem de repente ter uma mudança. Então não é que todo mundo apoia ou apoiou o presidente Bolsonaro, é que todo brasileiro, ele pensa no melhor que é pro Brasil. Então o que a gente queria era mudanças, mudanças que não aconteceram, porque o Brasil, ele vive numa situação que só tem brigas, brigas e brigas. Não tem noção, todo lugar tá falando sobre essa situação do Brasil, situação que se fala no mundo todo. E infelizmente, a Europa, ela não consegue concordar com as atitudes do presidente Bolsonaro. E aí o brasileiro acaba pagando o pato, o brasileiro acaba saindo como uma pessoa, sei lá, preconceituosa, uma pessoa que exatamente o que Bolsonaro vem pregando aí no seu governo, essa coisa de preconceito, essa coisa de machismo, essa coisa de... Mas o pior de tudo isso, que isso tá refletindo negativamente para nós que somos brasileiros aqui na Europa. Eu falo isso pra vocês porque são pelos comentários, quando o brasileiro comenta, são pelas situações, se você vai a algum lugar, coisa, sabe, desses evangélicos de acharem que só eles são certos, de não respeitarem a diversidade e daí por diante. O objetivo desse vídeo não é pra poder denigrir presidente ou ninguém, é só para dizer para vocês que tá crítica a situação dos brasileiros na Europa, porque todo brasileiro agora é bolsominion. Eu falo para vocês que isso não é só em Portugal, qualquer lugar que você participa de algum chat ou de algum comentário ou até pessoalmente, tudo que se retrata de assuntos relacionados a brasileiros, os europeus entendem que nós somos bolsominions. Se você fala uma situação assim, eu não concordo com o preço de não sei o que, você não tá contente, vai falar lá pro Bozo, se tá ruim, então pro Bozo tá melhor, e daí por diante. Vou dar um exemplo pra vocês, é assim que funciona. Nós não podemos falar nada, porque tudo que nós falamos jogam na nossa cara que o Bolsonaro é isso, que o Bolsonaro é aquilo, como se nós tivéssemos culpa do que ele tá fazendo, como se nós fôssemos culpados do que esse presidente tá fazendo. Então, gente, isso tá muito negativo aqui na Europa, refletindo de uma forma extremamente negativa, tá? E é triste, porque eu não sei o que vai dar essa situação. Infelizmente, nós brasileiros, cada dia que passa, a nossa imagem tá ruim de ambos os lados. Porque aqui na Europa eles consideram que esse presidente é um presidente louco, que é onde que os brasileiros estavam carentes para poder ter elegido uma pessoa dessa forma, e aí acha que todo mundo votou nele, sendo que não é verdade. Eu mesmo nem votei em ninguém. Eu não votei em ninguém, eu acreditei que ele pudesse mudar as coisas. Agora, eu não votei porque não tinha nem como votar, como eu sei que milhares de brasileiros também não votaram. A questão é que muitos brasileiros aqui, principalmente em Portugal, votaram no Bolsonaro. Aqui em Portugal foi o maior eleitorado do Bolsonaro, um dos maiores da Europa foi aqui em Portugal. Então aí todo português acha que todo brasileiro é bolsominion, que todo brasileiro votou no Bolsonaro. E isso não é verdade, gente, isso não é verdade. Nós não concordamos, eu não concordo com essa situação, eu não concordo com essas palavras chulas, eu não concordo com esses palavrões, eu não concordo com tudo que está acontecendo. Isso não faz parte da minha cultura, sinceramente, isso não tem sentido. Então, eu falo para vocês, não levem isso em consideração e não vamos generalizar essa situação.
porque essa situação está sendo generalizada como se todo brasileiro fosse bolsominion. É isso que está acontecendo. Vamos comentar o assunto.